De compartilhar com vocês esta manhã um princípio de Deus, um princípio da nossa fé, um princípio que deve ser parte contínua das nossas vidas, um princípio que deve nos perseguir em forma constante durante toda a nossa peregrinação aqui nesta vida, nesta terra. Como filhos de Deus, especialmente temos quase uma obrigação diante do Senhor de vivenciar esse princípio que eu vou mencionar, ok? E tem que ver com o princípio do perdão. Essa palavrinha que nos nossos dias é tão escassa, quase em perigo de extinção, essa palavra, perdão, né? E o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar com respeito a esse princípio é o fato de que, querido, presta muita atenção nisso, somente pela obra sobrenatural de Cristo na cruz do Calvário, somente pela obra do Cristo crucificado, segundo Deus, o perdão pode ser real. O perdão pode ser verdadeiro. Não? Agora, nós sabemos que, apesar da escassez do uso, né, deste princípio, desta palavra, inclusive fora do âmbito da igreja, fora do âmbito da consideração espiritual, sabemos que tem muita gente que não é cristã, que não se move não, na fé de Cristo, aqui também, aí, por uma questão social, e muitas vezes por uma questão politicamente correta, usam essa palavra, o que podemos dizer até que socialmente, politicamente correto, seja aceitável, ok? Mas somente o perdão que flui do poder do Cristo crucificado é que pode trazer uma verdadeira liberdade no coração da pessoa. O outro é uma liberdade superficial e social. Mas liberdade no espírito e no coração somente é o perdão que procede de Deus. Somente o perdão, que esse é o perdão. A ideia do perdão procede do próprio Deus. Isso não nasce em nenhuma cultura, não nasce em nenhuma ideologia. Isso não parte de nenhum ser humano. A ideia do perdão sempre procedeu de Deus, ok? Agora, outro ponto interessante com respeito a esse do perdão, queridos, que a mim me fascina, encontro fantástico, encontro maravilhoso, é o fato que a iniciativa do perdão sobre nós, ou sobre o mundo pecador, a iniciativa foi de Deus. A ideia de perdoar nasceu em Deus. Isso não foi ideia que procedeu de nenhum outro lado, senão partiu do coração mesmo de Deus, a ideia. Foi interesse de Deus perdoar. Logicamente, isso obedece um propósito de Deus. Claro que obedece o propósito eterno de Deus. Por isso, é do interesse de Deus, foi ideia dele perdoar. Mas, queridos, ele fez isso não, olha bem o que eu vou dizer, não porque o ser humano precisava ser perdoado. Não foi pela necessidade humana de perdão que Deus teve a ideia de perdoar. Não foi isso que gatilhou a iniciativa de Deus. Senão, o propósito eterno e o interesse do próprio Deus com respeito ao ser humano. Mas talvez alguém vai me dizer, não, olha, o que acontece é o seguinte, temos também que reconhecer que Deus perdoa, porque Deus é amor, porque Deus é misericordioso. E eu digo, sim, é verdade. Também isso deve ser tomado em conta.
Mas o problema é que hoje tudo tem se centrado no fato que Deus é amor e Deus é misericordioso, e claro, Deus é amor e é misericordioso, porque essa é a sua natureza. Ele é assim. E, obviamente, por causa do amor e da misericórdia, ele também estendeu o perdão sobre o homem pecador. Mas nós temos que ter claro o seguinte: esta necessidade do perdão do homem não foi o que gatilhou, senão houve uma razão superior, que é o propósito eterno de Deus. Porque se fosse a necessidade de perdão que nós temos, o que tivesse gatilhado o perdão de Deus, queridos, se fosse assim a necessidade do homem, todos seriam perdoados. Todos seriam perdoados, sem exceção alguma. Mas sabemos que sem arrependimento de pecado não existe perdão. Pelo menos para com Deus. Todos seriam, sem exceção alguma, seriam perdoados se fosse uma questão de necessidade humana. E a prova de que não é que não todos serão perdoados. É justamente a grande maioria não será perdoada. Será condenada. Mas é maravilhoso disso, por isso eu quero destacar esse elemento. Talvez eu não tenha que provar para ninguém que Deus perdoa porque é misericordioso, porque Deus é amor. Todo mundo sabe disso. Mas o que a maioria não sabe é que a motivação, o interesse, a iniciativa, e é por interesse de Deus foi perdoar. A maioria não sabe isso. E que esta é a razão primária do perdão de Deus. Não é a necessidade do homem. Porque se fosse pela necessidade, queridos, estamos falando de um perdão humanista, entende? Tomando a razão de ser da iniciativa divina, o próprio ser humano. Mas nós sabemos que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não? Outra coisa interessante, bom, algo já mencionamos disso, o perdão nasce, querido, de um ato sobrenatural e eterno em Cristo crucificado. Por isso que o perdão de Deus, ele é poderoso. Não são palavras vazias, o perdão. O perdão, ele é poderoso. Ele é poderoso, o perdão. E quando nós somos perdoados, quando você e eu fomos alcançados pelo Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos o perdão, esse perdão libertador de Deus, queridos. Outra coisa que me fascina com respeito a essa iniciativa divina é que Deus sabia exatamente, quando me chamou a mim, ao Haroldo, a qualquer um de nós, ele sabia exatamente a quem ele estava perdoando. Ele sabia exatamente as barbáries que estavam sendo perdoadas. E não somente isso, ele sabia exatamente, não somente quem ele estava perdoando, ele sabia também quantas vezes ele teria que seguir perdoando pelo resto da vida dessa pessoa. Você e eu não temos como surpreender a ele. Nós não temos como impressionar a Deus. O Tiago usou uma expressão que parece bem interessante, né? Ele disse, se alguém falar mal de você, deve estar contente, porque se eu soubesse tudo que você realmente é, falaria coisa pior. E sabe, se tem alguém que sabe todo o pior de nós, é o próprio Deus. As pessoas não têm ideia quem somos. Não têm ideia, sabem tão pouco um do outro. E acha ruim, né? E Deus que sabe tudo de nós, isso torna, queridos, o perdão com o qual nós fomos perdoados algo incrível, algo inexplicável, algo poderoso.
algo que não tem preço. O perdão que nós tivemos foi um perdão divino. É um perdão de natureza espiritual e divino. Por isso é um perdão poderoso. E só o perdão que procede de Deus tem esse poder libertador. Só esse perdão tem. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Algumas traduções da Bíblia dizem assim, sem derramamento de sangue não há ou não existe perdão de pecados. É por isso que eu fiz a diferença entre o perdão milagroso que procede de Deus e o perdão social. Somente o perdão milagroso, somente esse perdão que vem por derramamento do sangue de Cristo na cruz, do qual você e eu fomos alcançados por esse poder desse sangue e por esse perdão que procede da própria divindade, temos sido alcançados por um milagre, temos sido alcançados por algo poderoso. É por isso que é o único perdão que liberta. É o único perdão que nos faz livres de verdade. É aquele que procede dele, procede de Deus. Isso faz com que, queridos, se você foi alcançado por esse perdão ele permanece na sua vida. A natureza dele, lembre-se, é uma natureza espiritual. E é por isso que aqueles que foram alcançados pelo perdão de Deus, o perdão que eles possam estender a outra pessoa, tem essa mesma natureza libertadora. Essa é a grande diferença do perdão social, o perdão politicamente correto. Esse perdão social, ele não tem poder. Ele simplesmente cumpre com uma necessidade social e superficial, mas não liberta. Esse perdão não liberta. Você e eu, como cristãos, temos infinitas oportunidades, especialmente baixo o teto da nossa casa, de pedir perdão e de perdoar. E fora das nossas casas também. Mas teremos sempre infinitas oportunidades para exercitar esse perdão milagroso, esse perdão verdadeiro, esse perdão que liberta. Não? Afinal, queridos, falamos de perdão, mas o que é perdoar? O que é o perdão, na verdade, por definição? Tem se falado muito, tem livros escritos sobre isso. Eu tenho escutado de todo tipo de expressão ou de interpretação com respeito a essa palavra. Mas nenhuma delas bateu tão forte no meu espírito, no meu coração, como a definição que uma vez a minha própria esposa me compartilhou, que eu creio que foi pura revelação de Deus. Porque hoje, muitas vezes, eu já digo qual é essa expressão revelada do perdão. Mas antes disso, mencionar o seguinte. De repente você encontra pessoas que têm tido crise, conflito. E de repente alguém chega e fala assim, mas tem que ter perdão, você já perdoou? Já perdoei, mas cada vez que eu penso naquela situação, me vem uma raiva. Então se você está ferido, você não perdoa, não. Sabe, tem tido todo tipo de interpretação destas formas de perdão, um perdão místico. Mas o perdão, na verdade, ele é poderoso, ele é espiritual, mas não é místico. Ele é um princípio poderoso. Quando eu entendi a natureza do perdão, queridos, e sabe onde parte a natureza, a definição verdadeira do perdão? Parte na cruz do Calvário. Sabe, lá em Lucas 23, 34, vocês se lembrarão desse momento? Onde Jesus, quando estava, olha bem, Jesus estava agonizando, sofrendo uma dor física indescritível. Estava doente, estava com febre, estava desidratado.
Agonia que nós não podemos ter uma ideia do que é, porque estamos falando da pessoa, a única pessoa que é pura, que pisou na face dessa terra, que naquele momento estava baixo a ira do próprio Deus, sendo castigado pela própria divindade, a única pessoa inocente na face da terra. Então, nenhum ser humano jamais vai poder entender suficientemente a natureza da dor e da agonia, da humilhação, porque muitas pessoas veem, né, Jesus, vê um crucifixo e vê Jesus assim com uma fralda, né, de pano, né? Você sabe que a fralda de pano não existiu. Aquilo ali puseram ali, a Igreja Católica colocou aquilo ali para poder, por uma questão de moralidade, né, para poder não ser tão... Deixaram Jesus coberto com uma fralda, mas deixaram os anjinhos todos com as partes sexuais à vista, né? Mas o interessante é que Jesus, quando ele morreu na cruz, querido, ele estava completamente nu. Esta era a forma da crucificação pelos romanos. Não colocava nenhuma fralda em ninguém, não. Era parte da humilhação crucificar aquela pessoa completamente nu ali na cruz. Quando tiraram as roupas de Jesus, os soldados jogaram sorte sobre a roupa de Jesus. Foi toda a roupa dele. A roupa dele completa. Então, a humilhação, e esse foi o momento que o Pai escolheu. Esse foi o momento mais difícil de Jesus, do Filho do Homem, em que Deus escolheu para que ele expressasse o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tem muito significado essa expressão. Claro que vemos primeiramente aí um perdão unilateral, um perdão que não foi, essas pessoas não receberam esse perdão. Eles não aceitaram esse perdão que Jesus estava estendendo. Porque eles seguiram zombando dele. Seguiram com a humilhação, seguiram com a agressão e a crueldade contra ele. Eles não aceitaram o perdão. Não sabem o que fazem, é como dizer que o bandido não é inocente, né? Será que sabiam o que estão fazendo? Sabiam e não sabiam. Sabiam a maldade, a safadeza que estavam cometendo, mas o que não sabiam é quem era aquele que estava ali na cruz. Por isso Jesus dizia, não sabem o que fazem. E Jesus estava dizendo, Pai, eles não têm ideia com quem estão fazendo isso. Eles não têm ideia quem sou eu. Se eles soubessem quem sou eu, pediriam que as montanhas caíssem sobre eles. Se eles soubessem. Mas não sabem. Assim como o mundo hoje fala de Jesus Cristo e diz, sim, ele morreu pelos nossos pecados na cruz. Tem um conhecimento racional, intelectual, tem um conhecimento histórico dele, mas esse mundo afora que diz que sabe quem é Jesus, não tem ideia quem é ele. Não tem ideia quem morreu naquela cruz. Não sabe. Porque só existe uma maneira de saber isso. Que ele mesmo se dê a conhecer. Que ele mesmo se manifeste, que ele mesmo se revele na vida de qualquer pessoa. Não existe outra maneira de saber quem é aquele que estava crucificado ali. Não existe. Nós que temos sido alcançados por essa manifestação, sabemos que hoje conhecemos em parte. E isso que conhecemos assim tem sido porque ele tem se revelado, ele tem se manifestado. Mas isso é o que é o perdoar, queridos, por definição, é assumir, olha bem, por definição, é assumir livremente, conscientemente, deliberadamente, as consequências do pecado da outra pessoa.
É dizer, eu estou disposto a pagar, eu estou disposto a sofrer, eu estou disposto a assumir este mal, eu estou disposto a aguentar essa situação e deixar livre essa pessoa que causou este mal a mim. Este, por definição, é o perdão. Ah, mas se segue doendo, você não perdoou. Isso é conversa fiada. Porque Jesus, quando estava estendendo perdão, queridos, seguiu doendo. E sabe o quê? Segue doendo até hoje para Jesus. Mas ele quis assumir as consequências do seu pecado, do meu pecado. Ele esteve disposto a pagar por algo que ele não fez, para você e eu ficarmos livres. Essa é a natureza do verdadeiro perdão. E sabe o que? Dói. O preço é alto. O preço do perdão. O perdão, ele pode ser gratuito, mas ele não é barato. Ele tem um custo muito grande por aquele que vai pagar o preço. Você ia dizer alguma coisa, Renan? Justamente por eu falar isso, que se ainda a gente sente algumas dores, uma mágoa, quando pensa, quando lembra, que é sinal de que não teria perdoado. Porque perdão é uma ordenança de Deus, não é? É um princípio, né? É um mandamento. E também sabemos que podemos contar com a graça de Deus para poder estender esse perdão, e fazemos isso por causa dele. Então, assim, se eu declarei perdão, e se eu tive essa disposição de querer perdoar, mesmo ainda sentindo dor, então tudo certo. Tá certo se você fez isso por causa de Cristo, porque você fez isso por uma convicção, porque você entendeu que Deus demanda isso de você. Você não fez isso pela pessoa, você fez isso por Cristo. Queridos, o perdão, insisto, ele é gratuito, mas ele não é barato. É caro. Basta olhar para Jesus na cruz. O preço foi muito alto para que eu fosse perdoado e fosse livre. O perdão é nisso, é dizer, Paulo, vai livre. Não vou cobrar isso mais de você. Essa maldade que você cometeu durante toda a sua vida, eu te perdoo. Vai livre. Eu nunca vou jogar isso no seu rosto. Nunca vou cobrar de você isso, tudo isso que você fez na sua vida. Você não me deve nada, Paulo. Não me deve nada, porque, disse Estevão. Nós estamos falando de Cristo, meus irmãos, estamos falando de Estevão, de um jovem que foi confrontado e foi alcançado pelo Evangelho de Cristo. Entende a natureza poderosa que o perdão tem? Esse perdão não é deste mundo. Não é desta criação esse perdão. Esse perdão vem de Deus. Não procede de nenhum outro lado. E para nós, querido, deve ser um estilo de vida permanente. Sabe por que o perdão é uma palavra tão escassa? Porque se requer quebrantamento para pedir, se requer humildade. É o primeiro passo para poder pedir perdão a alguém. Perdão verdadeiro. Não o perdão fajuta, perdão verdadeiro. A pessoa, para pedir perdão, ela está reconhecendo sua falta. Ela está reconhecendo o mal que causou. E para isso, precisa se quebrantar. Precisa se humilhar. A pessoa que não se humilha não pede perdão. Jamais vai pedir perdão. E essa é uma imensa, titânica dificuldade para o ser humano normal. É por isso que, como filhos de Deus, nós precisamos conhecer um perdão que não é dessa criação, não é deste mundo. Para vivenciar esse perdão, nós precisamos, esse é um princípio, é um mandamento do Senhor. Em Mateus 18, versículo 21 e 22,
Mateus 18, versículo 21 e 22. Pedro, de repente, pergunta para Jesus: ô Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Pedro estava sendo generoso, porque a tradição judaica dizia que a gente tinha que perdoar até 3 vezes. E Pedro queria sobrepassar, né? Se vê generoso. Vamos, até 7 vezes, Senhor. E Jesus disse: Pedro, ficou curto. É 70 vezes 7. Está falando de 490 vezes, Jesus? Pedro, você ainda não entendeu. Pode ser 490 vezes por dia, 490 vezes por hora, por minuto. Poderia ser. Por segundo também. Entendeu, Pedro? Então, quantas vezes? N vezes. E para terminar, queridos, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, esse versículo diz o seguinte, o apóstolo João está falando, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar-nos todos os pecados e nos purificar de toda maldade, de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele sabia, quando chamou você, ele chamou a mim. Ele conhecia muito bem a peça que ele estava chamando. Isso nos dá um tremendo descanso, um tremenda confiança, e um tremendo sentimento de privilégio de ter sido chamado por alguém que conhece você melhor do que você mesmo. Amém? E me permita terminar com um outro exemplo, um exemplo final muito prático. Queridos, não somente vamos ter necessidade de pedir perdão, muitas vezes, mas muitas vezes, muito mais vezes, teremos oportunidade de perdoar a pessoas que nos ofendem, pessoas que fazem o mal contra a gente. Mas tem outro problema. Vou dar um exemplo aqui, vou tomar algum de vocês como exemplo, porque é um fenômeno que acontece com muita frequência e que muitas pessoas não entendem como manejar isto. Vamos supor que eu estou passando por aqui e, sem querer, vou e dou uma pisada aqui no pé do Haroldo, justamente na perna, que ele tem uma perna machucada, dou uma pisada e o Haroldo sente aquela dor. E eu passo, mas eu não vi. Eu não percebo, foi inconsciente. Passei. E como não liguei, a primeira coisa que pode vir na cabeça do Haroldo, a primeira coisa que poderia vir, não creio que virá, mas eu creio que a coisa que viria seria desconsiderado, né? Tá cego. Mal acabado. Não viu que está pisando justo na minha perna que estava. Mas se eu não vi, então eu não sei, eu não tenho consciência do que aconteceu. Mas o problema é que se o Haroldo não trata aquele sentimento, pode ter certeza que pelo próximo dia, pela próxima semana, aquilo vai estar se convertendo em uma bola de neve dentro dele. E cada vez que o Haroldo vai me ver, com certeza, aquilo que está fazendo ali é por interesse. E aquilo, e o inimigo está ali disposto para contribuir com a campanha também, né? E vai, tudo que eu fizer, ou tudo que eu deixar de fazer, vai ser interpretado em forma negativa pelo Haroldo. Vai chegar num momento que pode ser até que o Haroldo poderia pensar, como é possível que esse Paulo seja um filho de Deus? Esse cara deve ser uma apóstata. Se a coisa não é tratada, queridos, é um veneno. E sabe o quê? Mas, de repente,
como o Haroldo não falou nada, eu vejo que cada vez que eu vejo o Haroldo com cara feia para mim. Então, eu tenho que ir no Haroldo e perguntar, Haroldo, é meu engano, meu irmão. Se eu estiver equivocado, se eu estiver errado, você me corrige, mas você tem alguma coisa no seu coração contra mim? Porque eu percebo que a olhada dele para mim não é boa, né? E o Haroldo aí se desabafa. Não, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é... A primeira reação que eu poderia ter, outra vez, humanamente, fazer assim, para, Haroldo, você está doido, meu. Está vendo fantasma, está vendo coisa. Onde é que se viu? Parece que você tem um problema grave. Se eu respondo tratando de defender em contra da incoerência dele para comigo, queridos, eu estou simplesmente jogando gasolina no fogo. Para mim, pode ser até justo que eu esteja fazendo isso. Porque o que ele está falando para mim não tem nenhum sentido, não tem significado nenhum. Então, a resposta é natural, não, Haroldo, você tem um problema. E se eu falar isso? Deus, aí vai arder Troia. Então, queridos, como é que eu tenho que proceder frente a esse desabafo dele contra mim, sendo que eu sei que eu não tenho ideia do que ele está falando? Como é que eu tenho que proceder? Eu tenho que perceber, primeiramente, que tem uma pessoa diante de mim que tem algo contra mim. Não tenho ideia o que é, mas eu percebo que tem algo contra mim. E ele está dizendo um montão de coisa, de como se disse, de cabeça de bagre, que eu não tenho ideia do que é, mas eu tenho que escutar, ouvir tudo que ele está falando. Até ele cansar de desabafar. Quando ele cansar de falar, eu falei, Haroldo, você está mal assim? Pelo que eu fiz? Ele falou, sim, estou mal. Queridos, aqui não cabe, não tem espaço para nenhum tipo de explicação. Se você tenta explicar, pode trazer a maior verdade revelada do céu. Não serve para nada. O coração dele está ferido e ele não vai receber, ele não vai aceitar nenhum tipo de explicação, por mais sublime que seja. E eu tenho que ter sabedoria e paciência para tratar isso. Escutar as barbáries que falou de mim e falar, Haroldo, como eu sou causante dessa ferida que você está sofrendo, me perdoa, irmão. Não tente explicar nada, porque tem uma barreira levantada entre nós, e essa barreira ele não vai ouvir, não importa o que eu diga, não vai ouvir. Então, eu tenho que derrubar essa parede, essa barreira. Tenho que derrubar essa barreira primeiro. E sabe o quê? Haroldo, perdoa, me perdoa, meu irmão, por ser causante dessa situação em você. O perdão aí é poderoso, é milagroso. O Haroldo diz, está tudo bem, eu perdoo, está perdoado, está perdoado. De verdade, eu estou perdoado, Haroldo, está perdoado. Haroldo, estamos em paz? Estamos em paz. Me dá um abraço? Dá um abraço. Não nenhuma explicação ainda. Haroldo, estamos realmente em paz? Estamos em comunhão, meu irmão? Estamos em comunhão. Aí eu agarro ele a bufetada. De onde você tirou essas estupidezes todas que me esteve falando? De onde você tirou todas essas barbáries que você andava falando? Posso até aquele xingar ele. Agora eu posso xingar ele. Ele fala, você não sabia? Eu não tenho ideia do que você está falando, meu. É como uma chiquinha, né? Estão entendendo, meus irmãos? Nós temos que ser muito pacientes e sábios em manejar nossas relações. Porque existem diferentes situações que cada um de nós estamos vivendo. E não podemos nos comparar, não podemos nos medir uns com os outros.
Senão, devemos permitir que os princípios de Deus, a sabedoria de Deus, prevaleça em nossas relações. Imagina se Deus, nós tivéssemos que estar dando explicação para Deus. Você acha que Deus vai aceitar alguma explicação de todas as vidas de pecado que nós vivemos? Quando Deus diz, arrependei-vos! Deus, deixa eu explicar para o Senhor o que aconteceu. Você acha que Deus vai escutar? Ele não vai escutar nada. Ele fala, não quero saber. Arrependa-se do seu pecado. Depois que a relação está restaurada, sabe o quê? E Deus vai começar a nos consolar e dizer, eu sei o que aconteceu. Os princípios sempre partem dele. E nós temos que aprender a viver esses princípios no Senhor. Se é que somos quem dizemos ser em Cristo. Amém? Fiquem de pé um momento, vamos orar. Eu vou pedir ao Haroldo se podemos cantar uma canção ainda, para ir terminando o nosso culto. Senhor, bendito é o teu nome. Peço, Senhor, que essa palavra possa estar ministrando os nossos espíritos, nossos irmãos que estão aqui, nossos irmãos que estão distantes, que possam ser alcançados pelo Espírito da sabedoria e da revelação com respeito, Senhor, a este princípio poderoso do perdão. Como já mencionamos, Senhor, oportunidade de vivenciar isso teremos sempre nesta vida. Mas mantém-nos, pelo teu Espírito, alertas, zelosos, ó Deus, de aprender de ti, expressar os teus princípios, viver esses princípios, ó Deus. Pelo perdão que nós recebemos milagroso da cruz do Calvário. Permita, Senhor, que essa capacidade desse perdão poderoso e milagroso possa fluir também em nossas vidas e através de nossas vidas aos nossos irmãos e a todas as outras demais pessoas. Segue falando, Senhor, aos nossos corações. Segue ministrando nossos espíritos. Segue nos capacitando pela tua graça para pedir perdão e para perdoar. Não porque as pessoas merecem, não porque nós merecemos, senão por causa tua, Senhor. Que o Senhor seja o motivo, a razão de ser, de vivenciar o perdão, de ida e volta. Segue falando, segue ministrando, Senhor. No nome santo e bendito de Cristo Jesus. Amém. Haroldo. Perdoamos nossas mãos, a teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantar